Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao canal de criptos. E no vídeo de hoje, que estreia todo domingo, vamos falar das atualizações da Terra Luna. Se você gostaria de saber mais sobre as atualizações de algum projeto específico, deixa aí nos comentários que os mais pedidos ganham vídeo aqui no canal. E já deixa logo o seu like, se inscreve no canal e aperta o sininho, porque eu quero saber se você sabia que apenas 2 dias antes da tão esperada queima de impostos de 1,2%, a Binance adicionou LUNC e USTC ao Binance Convert. Esse desenvolvimento é uma notícia positiva para a comunidade LUNC, pois ajudará a agregar mais valor à criptomoeda, que estava em um leito de morte há vários meses. Com esta atualização, os usuários agora podem trocar LUNC e USTC gratuitamente por Bitcoin, BUSD, USDT e quaisquer outros tokens suportados por meio do Binance Convert. E eu também quero saber se você ficou sabendo que, em agosto, a exchange Poloniex havia listado o token LUNC e Luna? Ok, mas qual é a diferença entre LUNC e Luna? Esse tipo de informação é importante para que você saiba exatamente o que está comprando. Se você já sabe a diferença entre elas, pode pular para esse tempo do vídeo aqui para ir direto para as atualizações. E para quem ficou, é importante deixar registrado que antes do colapso, tanto o UST quanto o Luna eram algumas das 10 principais criptomoedas por capitalização de mercado. Porém, a blockchain Terra precisou ser interrompida 2 vezes durante a crise que aconteceu em maio de 2022. Dito isso, uma parte da comunidade decidiu ficar e se concentrar em como reviver o projeto com Do Kwon, o fundador da empresa desenvolvedora da blockchain Terra, com o Terraform Labs liderando a tentativa. Como resultado, agora existem 2 blockchains Terra operando em paralelo. A antiga rede Terra original, com um token renomeado para Luna Classic, código LUNC, e tokens UST, e um blockchain recém-lançado com um token nativo novo chamado Luna. Mas por que existem 2 versões do token Luna? Na estreia da implosão do Terra, Do Kwon surgiu com uma proposta chamada Terra Ecosystem Revival Plan 2, no Fórum de Desenvolvedores do Terra. Ele propôs um plano para criar um novo blockchain com um novo fork e depois distribuir novos tokens entre os membros da comunidade, com base em quantos tokens UST e Luna eles possuíam. A maioria dos validadores, os guardiões da rede que aprovam as transações na rede e possuem direitos de governança, votou pela aprovação da proposta. A nova blockchain Terra, o Terra 2, foi lançada em 28 de maio de 2022. No mesmo dia, alguns detentores anteriores de UST e LUNC receberam seus novos tokens Luna na primeira rodada de distribuição de tokens chamada Airdrop. E este post aqui do dia 2 de setembro o orientará a reivindicar seus tokens Luna caso você tenha preenchido os requisitos. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Continuando a explicação, o Terra 2 foi lançado paralelamente à antiga blockchain, que agora é chamada de Terra Classic, do token LUNC, que permaneceu ativa, mas ouça bem isso aqui, com pouca ou nenhuma atividade e sem planos de desenvolvimento. Após o lançamento, o novo token nativo da nova rede herdou o nome de Luna. A antiga blockchain continua a operar e seu token foi renomeado para Luna Classic LUNC. Atualmente, o LUNC está cotado a este preço e o Luna, a nova versão Terra 2, está cotada a este preço.
Para deixar bem clara a diferença, vamos ler o que fala este documento oficial do Terra. A cadeia original ainda funcionará e será recompensada como Terra Classic. A cadeia Cosmos original ainda será executada com as trocas de mercado, função Mint/Burn, desabilitadas. Todos os saldos permanecerão como estão e Luna se tornará Luna Classic código LUNC. As stablecoins Terra, UST, KRT, EUET e etc. serão renomeadas para stablecoins Terra Classic como USTC, KRTC, EUTC e etc. A nova rede se chamará Terra e assumirá todos os ativos da marca Terra. A nova cadeia também é uma cadeia Cosmos, mas não terá os módulos de tesouraria, oráculo ou mercado da cadeia original. O token de mineração nativo da nova cadeia será Luna. Não haverá stablecoins Terra UST, KRT, EUET, etc. na nova cadeia. Pode ser confuso listar a moeda Luna como Terra Luna. Para evitar a confusão desnecessária, siga as seguintes convenções de nomenclatura para Luna. Para a cadeia Terra Classic, liste como Luna Classic LUNC. Todas as stablecoins Terra serão renomeadas como stablecoins Terra Classic. Por exemplo, Terra USD UST será renomeado Terra Classic USD UST e Terra KRW KRT se tornará Terra Classic KRW KRT e etc. Para a nova cadeia Terra, liste como Luna. Luna será o principal ativo de staking da cadeia. A nova cadeia não contém nenhuma stablecoin Terra UST, KRT e etc. Para que você tenha uma representação visual, estes são os logos do Terra Classic e do Luna Classic, e estes aqui são os novos logos do Terra e do Luna. Dito isso, agora vamos falar das últimas atualizações do ecossistema Terra 2, pois, como explicado, ele é o único dos dois que continuará sendo desenvolvido. Quer provas disso? Aqui temos que o Terra Aliens NFT migrou do Terra Clássico para o Terra 2. E neste outro Twitter, ficamos sabendo que os Punks Galácticos já migraram mais de 3.400 NFTs do Terra Clássico para o Terra 2. Ainda falando de NFTs, a eLiquid Labs forneceu infraestrutura para a migração da Galactic Punks, Galactic Swamps, Lutopians, Terra Meta Royals e Terra Whales. E a Nowhere.art adicionou uma nova funcionalidade para que os interessados possam comprar vários NFTs em uma única transação. E os NFTs publicados já incluem Luna Ape Club, Terrans NFT, Meta Royals NFT, Skeleton Punks e Lupians. Mudando de assunto, a Hurricane Protocol entrou em operação, oferecendo transações privadas no Terra. A Orn Protocol compartilhou seus planos de airdrop com os detentores de tokens anteriores LUNC e UST. Além da Binance e da Poloniex, o par de negociação Luna-USD foi listado na Sex.io. E o SafePol adicionou a capacidade de proteger seus ativos do Terra usando seu software iSafePol e carteira de hardware. E para fechar, vamos falar das atualizações de governança. A proposta de governança do Valkyrie Protocol para oferecer os primeiros incentivos duplos do Terra para o VKR e Astro foi aprovada. A Metric DAO recebeu uma doação do Community Pool de 136.612 lunas para criar painéis de análise e dados com curadoria disponíveis gratuitamente, bem como conteúdo educacional e programas de recompensa de token. A Entropic Labs, uma fonte segura de aleatoriedade na cadeia, recebeu uma doação de tokens de 50.000 lunas do Community Pool para continuar
o desenvolvimento. E para reforçar a proposta de airdrop de mais de 19 milhões de Luna do Community Pool, foi aprovada com sucesso para usuários que não receberam a alocação correta de Luna no Genesis. Os usuários qualificados podem reivindicar seu airdrop por meio da interface de reivindicação. Para mais informações, acesse aquele post do blog oficial. O link vai estar na descrição do vídeo. E eu não posso deixar de falar das autoridades da Coreia do Sul que emitiram mandato de prisão esta semana para o cofundador do Terra, Do Kwon. O mandato foi supostamente conectado a uma violação dos regulamentos do mercado de capitais, que levou à derrota de 40 bilhões de dólares. Em uma ação judicial, Braga Eagle e Esquire também alegou anteriormente que a Terra violou o Exchange Act ao realizar um plano, esquema e curso de conduta que pretendia enganar investidores de varejo e, finalmente, os encorajou a comprar Terra Tokens em preços inflacionados artificialmente. O desenvolvimento levou a uma queda de 29% no Terra Luna nas últimas 24 horas. Além disso, o Terra Luna Classic Lunk também caiu cerca de 28% conforme dados do CoinGecko. Notavelmente, Do Kwon foi acusado de extrair grandes quantias de dinheiro do sistema antes do colapso. Fat Man, que é um dos membros da comunidade Terra, afirmou que Do Kwon tirou 2,7 bilhões de dólares do sistema. Kwon, por outro lado, compartilhou em sua conta de mídia social que sua única renda nos últimos 2 anos foi o salário que recebeu do Terraform Labs. A Chain Analysis delineou em seu relatório que o ônus do desastre recai sobre 2 traders. Especialistas observaram que começou na noite de 7 de maio, quando a Terraform Labs retirou o UST 150 milhões do pool de liquidez, baseado em curva da Tripool, como parte de uma operação planejada. Uma operação tão grande e única, segundo analistas, que aumentou a volatilidade do pool. E esta outra matéria aqui vem dizendo que o mandado foi emitido alguns meses após o colapso do ecossistema Terra e sua stablecoin UST, que teve um impacto significativo nos mercados de criptomoedas. Além disso, devido ao colapso, várias nações estão considerando leis de stablecoin e a proeminente empresa de hedge de criptomoedas Three Arrows Capital, 3AC, entrou com um pedido de falência. Exchanges de criptomoedas significativas, incluindo Binance e Coinbase, removeram o token e interromperam o suporte para vários de seus pares de negociação. Kwon insistiu que está cooperando com as autoridades em sua primeira entrevista com o público no mês passado. Além disso, Kwon reafirmou sua dedicação ao ecossistema Terra e a sua recém-introduzida criptomoeda Terra Luna. Foi afirmado anteriormente que o fundador da Terra contratou depois advogados de uma empresa próxima. Isso foi feito para se preparar para os possíveis problemas legais que surgiriam durante a investigação do governo recém-iniciada. Segundo fontes, os promotores coreanos revistaram 15 empresas de criptomoedas, enquanto os escritórios dos executivos e afiliados da Terra foram alvos de batida e confiscos. Kwon revelou um plano ambicioso para reconstruir o ecossistema Terra com uma nova iteração de sua moeda nativa nos meses seguintes à queda do UST e Luna. O relatório acrescentou que as prisões estão planejadas para serem feitas em cooperação com a Interpol e que o mandado é válido por 1 ano. Para acessar a matéria completa, venha em nosso Twitter @decriptos. Depois, passa lá e segue a gente. Eu espero que você tenha gostado. Muito obrigada pelo carinho e até domingo, hein? Tchau, tchau!